Pois é, e novamente a gente teve esse confronto tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro, claro, para o Brasil inteiro, porque a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro são transmitidos para o Brasil inteiro, mas como eu sempre faço questão de repetir, São Paulo e Rio de Janeiro são importantes nesse sentido de análise de Ibope, porque tratam-se aí das duas principais praças que dão referência para o mercado publicitário. Portanto, são as duas praças que as emissoras mais querem ganhar para poder depois mandar o sinalzinho lá para o mercado publicitário. Bom, a gente teve um cenário bastante distinto entre as duas praças. Primeiro porque no Rio de Janeiro, o jogo da Globo, na verdade, para São Paulo e para o Rio foi o mesmo. Isso porque Vasco e Corinthians jogaram em São Januário, vitória do Corinthians 2-1, com gol espírita lá do Everaldo, tirando o time da zona do rebaixamento. Já o SBT transmitiu jogos diferentes para ambas as praças. Para São Paulo, foi transmitida a partida entre Palmeiras e Tigre no Allianz Parque. Palmeiras já classificado, um jogo que valia muito pouco. Isso é importante dizer, porque a audiência aqui em São Paulo foi bastante baixa. No Rio de Janeiro, o Flamengo também já estava classificado, mas trata-se do Flamengo. No Rio de Janeiro, então, é um negócio completamente absurdo. Portanto, lá o SBT teve uma audiência muito melhor e liderou o horário. Vamos às audiências com calma, começando para São Paulo, e aí eu falo o porquê do vexame. A gente sabe, já mencionei que o jogo do Palmeiras era um jogo que pouco valia, até porque o Palmeiras brigava apenas para a primeira colocação geral na fase de grupos da Libertadores, ultrapassou o Santos e assim todos os jogos daqui para frente que o Palmeiras for jogar no mata-mata vai ser com um mando de campo na segunda partida. E o Santos também contra todo mundo, com exceção do próprio Palmeiras, é assim que a Libertadores se utiliza, né? Se utiliza sempre das primeiras campanhas na primeira fase. Bom, a gente teve uma audiência muito ruim. Palmeiras teve uma audiência muito fraca, média de 7 pontos. Isso é muito pouco. Isso é a pior média que o SBT anota com a Libertadores desde que ele comprou aqui em São Paulo. É muito fraca a média, de fato, e teve picos no máximo de 8, sabe? Então, foi a pior audiência do SBT, sem sombra de dúvidas, e fica essa questão. Levanta essa pulguinha atrás da orelha pra gente ver o que a gente pode esperar da segunda fase na Libertadores. Isso porque, na segunda fase, aqui em São Paulo, o SBT só tem Palmeiras e Santos para utilizar. Eu imagino que eles vão apostar cada vez mais no Palmeiras, né? Porque é o time de maior torcida, principalmente no estado, na capital, né? Que é onde conta a audiência da Grande São Paulo. Portanto, imagino que eles vão utilizar aí os dois jogos das oitavas de final dos jogos do Palmeiras. Então, assim, é importante lembrar que o Palmeiras, para o SBT, é importante que o Palmeiras classifique. Porque, de repente, sei lá, se o Santos e o Palmeiras são eliminados, o SBT fica sem nenhum time aqui de São Paulo para exibir. Mesma coisa do Flamengo no Rio de Janeiro e para outras praças do Brasil. Mas a gente está falando de uma questão mais improvável, né? O Flamengo é um time mais forte, falando pelo menos de oitavas de final, o time deve passar. A gente acredita que o Flamengo aí não vai fazer nada pior do que uma campanha de semifinal. Já o Palmeiras vem muito mal, tem que tomar cuidado, então o SBT deve transmitir esses próximos dois jogos do Palmeiras de oitavas de final para a TV aberta, deve ser a aposta do SBT, mas torcendo que o clube passe. Porque senão eles podem ficar só com o Santos, que tem uma audiência que não é tão longe do Palmeiras assim, pelo menos nas médias na Globo, mas costuma ser um pouco menor. E se perder os dois, nas oitavas de final, aí complica bastante para o SBT aqui em São Paulo e começa a não se justificar, pelo menos em nível de audiência, a compra da Libertadores aqui em São Paulo. Bom, então assim, em São Paulo, quem liderou a audiência foi a Globo com o jogo Vasco e Corinthians em São Januário, com 22 pontos. A Record ficou em segundo lugar com 12 pontos com a Fazenda. E o SBT veio só em terceiro com 7 pontos, muito menos do que as audiências anteriores, tanto nos dois jogos do Palmeiras iniciais, como também no jogo do São Paulo contra o River Plate, há 3 semanas atrás, salvo engano, 3 ou 2. Bom, vamos para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, o negócio foi um pouco diferente, porque por lá o SBT liderou. O SBT teve média de 18 pontos com pico de 20. Já é uma audiência, muito maior do que em São Paulo. 18 pontos. Isso com pico de 20 é quase o triplo da audiência que o SBT teve em São Paulo. Então é muita coisa. A Globo ficou em segundo no geral com 15 pontos com o mesmo jogo, Vasco e Corinthians.
A Fazenda ficou em terceiro com 10. Só que no segundo tempo, tem um detalhe. No segundo tempo a Fazenda deixou o jogo da Globo para trás. A Globo ficou em terceiro. Porque segundo aqui saiu no UOL, matéria do Gabriel Wacker, ele conta aqui que por volta das 23h10, Vasco e Corinthians marcava 12 pontos no Rio contra 14 da Record e 17 do SBT. A audiência meio que caiu para todo mundo, mas caiu mais significavelmente para a Globo, e a audiência da Record subiu. Então a gente viu a Globo amargar o terceiro lugar. Isso é bastante ruim para a Globo e mostra... Meu, quanto você acha que a Globo faria com esse jogo do Flamengo de audiência? A Globo faz muita audiência com o Flamengo no Rio de Janeiro. Era jogo para mais de 32 pontos, sem dúvida nenhuma. Óbvio que o SBT não consegue colocar essa mesma faixa de pontuação, mas está tirando a Globo da liderança, botando até para terceiro. Então, no Rio de Janeiro, a Globo já está sentindo bastante o fato de ter perdido aí a Copa Libertadores para o SBT. Já é um golpe muito duro no Rio de Janeiro a Globo ter perdido a Libertadores para o SBT. Já foi um golpe muito duro no Rio Grande do Sul, com as partidas do Grêmio que foram transmitidas, primeiro contra a Universidade Católica e depois o Grenal. Essas duas partidas colocaram o SBT liderando no Rio Grande do Sul, algo que nunca acontece por lá, então já foi significativo nesse sentido, mas se tratando das duas principais praças, em São Paulo até agora a Globo está tranquila com essa estratégia de buscar o Corinthians, que está fora da Copa Libertadores, para sorte da Globo, e aí colocou o quarto jogo consecutivo do Corinthians em quartas de Libertadores desde que o SBT comprou. E aí salvou a audiência. Era a mesma coisa que se a Globo tivesse o Flamengo para usar no Campeonato Brasileiro, se o Flamengo não tivesse na Libertadores. Eles fariam exatamente a mesma coisa. Em São Paulo dá para eles fazerem, né? Com os times de massa. Com o time de massa que é o Corinthians no Rio, eles não conseguem porque o Flamengo está na mão do SBT, afinal está disputando ainda a Libertadores. Então o que a gente vai ver é, por exemplo, a Globo torcendo contra o Palmeiras, torcendo pro Palmeiras e pro Santos serem eliminados logo pro SBT perder esse trunfo de times paulistas na Libertadores, e torcendo também contra o Flamengo, para que o SBT perca o trunfo do Flamengo na Libertadores. Claro, a gente está falando aqui em questão simplesmente de numerológica, né? Não é nada, a Globo vai torcer contra... Não é isso. É apenas uma questão de audiência. O que vai ser melhor para a Globo em termos de audiência? Vai ser melhor se o SBT tiver menos partidas relevantes de times brasileiros. Então, quanto menos times brasileiros fortes tiverem na Libertadores, melhor para a Globo, que disputa audiência com o futebol, com o Campeonato Brasileiro no mesmo horário. É só isso. Tá? Então, a gente vive esse cenário. Agora, a dúvida vai ficar para a segunda fase, porque embora a Globo ainda possa continuar utilizando o Corinthians nas datas de jogos de mata-matas, por exemplo, do Palmeiras, são jogos de mata-matas, que valem muito. Mas será que o Palmeiras, com mata-mata, vai conseguir bater o Corinthians no Brasileirão? A diferença até agora está muito gigantesca. A gente está falando aqui, gente, de uma diferença, olha, o Corinthians teve 20... Eu falei no começo do vídeo, agora eu perdi. 22 pontos. O Palmeiras teve 7. Isso é 3 vezes menos. O Palmeiras tem que triplicar a audiência para passar o Corinthians na Globo. Será que isso vai acontecer com o mata-mata? Ou será que no final das contas só vale o tamanho mesmo da torcida e o fato de ser Corinthians, e por conta disso, independentemente do campeonato, o Corinthians vai sempre fazer mais audiência? São respostas que a gente está começando a ter agora, tá? Porque a Globo, como ela monopolizou o futebol durante muito tempo, a única coisa que ela fazia era, por exemplo, sublicenciar direitos de jogos menores para outras emissoras, como ela fez por muito tempo com a Record e com a Band. Não tinha essa concorrência que a gente está vendo agora, que o SBT impôs. Então a gente está vendo de fato a força do Flamengo, de fazer o Palmeiras o SBT liderar no Rio de Janeiro, um canal que não tem ali expertise no futebol, que vem com uma menor audiência durante a noite, né? A Globo já não, vem com uma audiência maior, e ainda assim o SBT está virando o jogo no Rio de Janeiro por conta do Flamengo. E olha que não enfrentou qualquer time, enfrentou o Vasco hoje. O Vasco, que é o time de quinta maior torcida do Brasil, é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro. E outra, diante do Corinthians, um jogo que valia muito, briga ali por rebaixamento, e ainda assim o Flamengo ganhou com tranquilidade num canal que é menor. Então isso diz muito sobre a potência, a diferença de potência entre Flamengo e Vasco. Será que a gente vai ver a mesma coisa aqui em São Paulo, falando de Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Porque não tenha dúvida, a Globo vai colocar o Corinthians
contra o Palmeiras no mata-mata lá. E aí eu tô muito ansioso para ver, porque o que se espera é que, inicialmente, quando o SBT comprou, bom, mata-mata de Libertadores, todo mundo vai querer ver, o Palmeiras vai liderar, vai jantar a Globo. Até agora em São Paulo, que é o mercado mais importante do Brasil, de audiência, o SBT passou longe de liderar. Inclusive o SBT tem perdido feio para Record o segundo lugar. O SBT nunca ficou em segundo lugar desde que comprou a Libertadores em São Paulo, sempre foi terceiro. A Fazenda também não vai durar para sempre. E como eu já falei aqui, o brasileiro gosta de reality show. Quando a Fazenda acabar, o cenário também começa a mudar. Então, assim, estou muito ansioso para as próximas métricas de audiência, quando o Palmeiras for jogar oitavas, quando o Flamengo for jogar oitavas, e aí a Globo utilizar o Corinthians aqui em São Paulo e algum outro time do Rio de Janeiro lá para o Rio de Janeiro. Lá para o Rio de Janeiro me parece derrota certa. Mas em São Paulo, será que vai dar briga ou será que o Corinthians vai ficar massacrando o Palmeiras como tá a Globo massacrando o SBT como tá em São Paulo? Então é isso, 2 pesos e 2 medidas. No Rio, SBT ganhando, em São Paulo, a Globo ganhando. O que você achou? Deixa o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.